O filme do Sonic 3 já está chegando e tem uma lista de personagens vazando por causa da venda antecipada de produtos e também brinquedos, dando spoiler de quem vai aparecer e principalmente de quem não está aparecendo. Depois de muita especulação, eu vou falar pra você aqui quem são os personagens que não vão aparecer. Pelo menos não no Sonic 3, mas podem aparecer no Sonic 4 que já está em produção. E é sobre isso que eu vou falar agora. Antes de me aprofundar, eu vou explicar que tudo que eu tô falando é com base na história que acontece do Sonic Adventure 2 e também os retcons que a SEGA fez com o passar do tempo, adicionando, tirando personagem. Pois é, tá tudo aqui. Metal Sonic! Meu amigo, ele não vai aparecer na história do Sonic 3, o filme, pelo único motivo de que o principal parceiro de trabalho que o Dr. Eggman vai usar nessa história é não só o próprio Agente Rocha, mas também o Shadow e um pouquinho da Rouge, porque ela quer roubar as Esmeraldas do Caos. Ele é um robô que foi construído apenas para poder rivalizar com o Sonic numa trama envolvendo viagem no tempo. E como já tem aí pequenos rumores de que o filme do Sonic 3 terá uma viagem no tempo, ela não teria nenhuma ligação com a história do Sonic CD. Então não dá para poder confirmar e nem apostar que o Metal Sonic apareceria aqui, até porque o grande destaque como vilão e rival do Sonic nessa história seria na verdade o Shadow, em vez de colocar um outro rival. E se tentassem botar o Metal Sonic como uma ameaça ao Shadow e também ao próprio Sonic, esse filme aqui acabaria meio que deixando o Shadow meio de lado, então não faria sentido. Silver, o ouriço. Cara, eu sei que muita gente tá querendo ver o Silver aparecendo num futuro filme do Sonic ou até mesmo uma série. Ele é um ouriço, pra quem não lembra, que aparece no Sonic 2006 e também em outros jogos com a trama de viagem no tempo. Ele sempre vem do futuro pra poder impedir que uma calamidade venha a acontecer. A sua principal história era derrotar o Sonic no passado, já que ele foi responsável pela criatura Solaris ter, se libertado. E com a ajuda do Shadow e o Sonic, eles conseguiram enfrentar esse grande ser, que era uma fusão de Iblis junto com o Mephiles. Nesse caso aqui, cara, o Silver não vai fazer nenhuma aparição, mesmo já tendo aquele rumor de que uma viagem no tempo poderia acontecer no final do filme. Isso não entraria em contato com as histórias que o Silver teria na saga. Na real, poderia até mesmo ser uma pequena fagulha de esperança que ele vá aparecer no Sonic 4. Se essa história de viagem no tempo estiver no filme do Sonic 3, a consequência dessa viagem no tempo pode gerar o futuro ruim do Silver, obrigando ele a voltar ao futuro. Uma outra personagem aqui também é a Blaze. Se a gente não tem a história do Silver acontecendo, a história da Blaze não vai aparecer aqui. Ela é uma gata de fogo que vem na dimensão do Sol, mas ela só vai pra essa dimensão porque ela acaba absorvendo a energia do Iblis lá na história do Sonic 2006. Essa é a saga dela. Então, como não tem nenhuma consequência de aparecer esse ser aqui, até porque ele já foi até mesmo derrotado pelo Knuckles na história da série dele, eu duvido que ele vai ter uma participação aqui, até porque a série do Knuckles meio que dispensou vários personagens que poderiam ter aparecido ali. Pachacamac! Cara, eu sei que tem gente apostando nisso porque tem a Esmeralda Mestra, não vai ter Pachacamac da história do Sonic 3. Ele, na verdade, não faz nem referência pra uma história de um filme que vai se adaptar na história de Sonic Adventure 2. Então não faz sentido ele aparecer aqui. Então, como ele também não vai estar aqui, já pode descartar qualquer outro espírito Echidna, como por exemplo a Tikal. Não faz sentido. E eu sei lá, pô. Time Chaotix. De todos os personagens que eu falei até agora, o time Chaotix é o único trio de personagens que já foram canonizados na história dos filmes do Sonic. Na época do pré-lançamento do Sonic 2, o filme, eles lançaram um quadrinho, um pra cada personagem, e no quadrinho do Knuckles, eles mostravam a jornada do Knuckles e o time Chaotix estava por lá, tipo, fazendo uma pequena ponta. Não sei se isso foi um easter egg que não foi batido pela produção, ou se deixaram lá pra poder dar uma fagulha de que eles poderiam aparecer no futuro, mas mesmo que eles sejam personagens relevantes, eles não são tão importantes pra toda a parte principal da história do Sonic 3, o filme, que vai adaptar o Sonic Adventure 2. Então se você quer ver o trio de detetives como Vector, Charme e Espio, esquece, não é essa história. Quem sabe numa série, sei lá, segunda temporada de um Knuckles. Ele fez sucesso, vai que a Paramount aproveita e encomenda uma série nova, uma temporada a mais. O Gato Big!
Você pode odiar ele na história do Sonic Adventure porque ele tinha fases de pesca, mas ele faz parte sim da história do Sonic Adventure 2. Só que como uma piada. Como ele é um personagem tão odiado, na produção desse jogo, a SEGA quis colocar ele quase em todas as fases, aparecendo como um easter egg. É um único segundo que você podia encontrar ele. Mas a questão é que ele tava lá apenas como meme. E ele acabou voltando em outros jogos porque parece que o ódio a ele é meio que zoado pela própria SEGA e seus funcionários. E ele poderia aparecer de relance, meio que sendo aquele gato bobão que não sabe aonde tá se metendo. Poderia ser isso o caso dele, se ele fosse realmente aparecer aqui, mas não como um personagem principal, mas sim como um easter egg perdido, talvez uma consequência das ações do Shadow. Green! Essa coelha aqui, cara, inocente, já apareceu no Sonic Adventure 1 como um easter egg na versão DX, mas ela não é tão famosa assim, ela tem uma história maior lá no Sonic Heroes, e é isso. E também no Sonic Advance 2. O pessoal começou a apostar que ela poderia aparecer no Sonic 3 o filme, mas esquece. Qualquer chance dela entrar aqui é quase nula, a menos que os Shaos apareçam aqui, mas eu acredito que não é a hora dela voltar. Criatura Caos. Muita gente aposta que a Criatura Caos possa entrar no filme do Sonic 3 por um único motivo. Existem alguns inimigos que apareciam na história do Sonic Adventure 2 que lembram a Criatura Caos, só que, sabe, tendo aquele DNA de bicho em formato de água, mas era um drone controlado, sabe, pela GUN. Isso poderia acabar entrando aqui, porque também tem todo aquele lance dos Chaos Drives, que são aquelas energias do caos encapsuladas nos robôs que a GUN acaba usando nesse jogo, mas a real é que eu não consigo imaginar que eles vão querer colocar essa referência agora, porque isso poderia fazer com que todo mundo esperasse que o próximo filme ou série adaptasse uma história envolvendo o Sonic Adventure 1 e a Criatura Caos. Um personagem que eu suspeito que o filme vai acabar deixando de lado são os alienígenas da raça Black Doom. Eles estão envolvidos na criação do BioLizard e também num pacto que fizeram com o Dr. Gerald Robotnik na história que vem antes do Sonic Adventure 2. Claro que isso aqui é um retcon, ou seja, eles recontaram a história da origem do Shadow várias e várias vezes. Uma delas era envolvendo toda essa raça Black Doom que apareceu no jogo solo do Shadow e que ele seria meio que uma combinação entre DNAs e tudo mais. Tanto que muitos dos poderes do caos teorizam que poderia ter fonte envolvendo o DNA do Black Doom aqui. Mas a questão, cara, é que eu não acho que pela direção e também pelo teor das histórias que estão adaptando pro filme do Sonic, eles vão querer colocar a raça Black Doom assim. Talvez a parte do nascimento do Shadow fique muito mais escondido durante o filme para poder focar mais no acidente da Maria e da morte do Dr. Gerald Robotnik, como o Shadow ficou congelado durante todos esses anos que passaram desde o seu projeto. E o outro aqui, cara, é o caso do Emerald. Esse robozinho aqui, muito simpático, que já apareceu até em teaser da nova animação que a SEGA quer lançar, é um robô que foi encontrado pelo Dr. Gerald Robotnik e ele tem um poder, cara, descomunal de conseguir destruir quase um planeta inteiro, se quiser. Ele é muito poderoso, tão poderoso que também tem uma habilidade incrível de absorver e encontrar poderes de outras pessoas. E a gente acaba conhecendo ele lá na história do Sonic Battle também, tanto que ele é o personagem mais apelão, porque você conseguia personalizar todos os golpes dele, imitando estilos de ataque de cada um, mas a questão é que ele vem também no prequel da história do Shadow mesmo. Dr. Gerald Robotnik acaba descobrindo ele, e o Dr. Robotnik acaba usando ele para poder criar os seus planos contra a equipe do Sonic, tanto em Sonic Battle como também no Sonic Advance 3. Se eles vão colocar esse robozinho aqui, bom, se alguém tinha ainda esperança que Metal Sonic aparecesse de surpresa, ele não vai aparecer se Emerald estiver no filme. Eu te garanto, te garanto. Mas sabe uma personagem que é muito importante pra turma do Sonic, mas provavelmente não vai estar no filme? É a Amy Rose. Tem várias histórias de que ela vai estar e outras falando que não vai estar. Eu te dei argumentos falando o porquê ela não deve estar. É porque ela não é tão importante assim pra história do Sonic Adventure 2 e por ser não tão importante pra história do Sonic, no Sonic 3 o filme podem cortar ela da história. Mas eu já fiz um vídeo dedicado a isso, tá aqui na tela. É só entrar lá e mandar um salve. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo!